Carta de Hebreus, capítulo 8, eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, mas vocês podem acompanhar. Eu vou ler a versão da Bíblia do Peregrino. E diz assim: estou chegando ao ponto central de minha exposição. Temos um sumo sacerdote que sentou no céu à direita do trono de majestade, oficiante do santuário e da tenda autêntica, armada pelo Senhor e não por homens. Todo sumo sacerdote é nomeado para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, também este necessitava de algo para oferecer. Se estivesse na terra, não seria sacerdote, já que há outros que oferecem dons legalmente. Estes oficiam numa figura e sombra celeste, como diz o oráculo que Moisés recebeu para fabricar a tenda. Atenção, faze tudo conforme o modelo que te mostraram nesse monte. Ora, a ele cabe um ministério superior, já que é mediador de uma aliança melhor, instituída sobre promessas melhores. Pois se a primeira tivesse sido irreprovável, não haveria lugar para a segunda. Mas ele pronuncia uma repreensão. Vede, chegarão os dias, oráculo do Senhor, em que farei uma aliança nova com Israel e com Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não se mantiveram em minha aliança, e eu não me interessei por eles, diz o Senhor. Assim será a aliança que farei com eles. Assim será a aliança que farei com a casa de Israel no futuro. Colocarei a minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém terá que instruir o seu próximo ou o seu irmão, porque todos, dizendo, deves conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Pois eu perdoo as suas culpas e esqueço os seus pecados. Ao dizer nova, ele declara velha a primeira, e o que envelhece e fica antiquado está a ponto de desaparecer. Palavra de Deus para a nossa vida na noite de hoje, que Ele nos abençoe a entender a sua palavra, a compreender o que Ele tem para nós. Esse texto da carta de Hebreus se dirige aos judeus que tinham se convertido. Ele, assim como toda essa carta, tem várias influências daquela cultura da qual Jesus também fazia parte, aquela cultura que tanto influenciava os judeus, a cultura grega, a cultura romana. E isso talvez seja um dos motivos porque fala tanto pra gente na nossa cultura tão ocidental. Esse texto fala muito mais, e não só ele, mas essa carta aos Hebreus fala muito mais sobre o sacerdócio, o sacrifício, do que sobre as leis. E isso faz mais sentido pra gente, porque a gente se identifica mais quando fala sobre sacerdócio do que ficar preso em leis. Para os judeus não, eles ficavam muito mais presos nessas leis e isso era conflitante. O tema desse texto, então, nos 2 primeiros versos a gente já vê e já percebe, talvez no seu antes disso tenha um título que fala sobre a nova aliança. Ele anuncia sobre o que está falando, de quem está falando, fala sobre Jesus Cristo, que é esse sumo sacerdote, e fala sobre a aliança que se faz no sacrifício de Jesus, que a gente está cansado de ouvir, que ouvimos na semana passada, que nos lembramos, e cansado talvez como forma de falar. Mas eu queria entender nessa noite qual a natureza dessa aliança, mais do que qual é a aliança em si, qual é a natureza mesmo dessa aliança, o que faz dessa aliança diferente das outras? Por que essa aliança é superior às antigas, as outras alianças que existiam, as outras alianças de Deus com o povo? E esse texto apresenta para a gente a resposta que é porque ela é divina e não humana. É uma aliança que, do mesmo modo, além disso, o texto em seguida fala que os templos, tanto o templo, tanto a tenda, talvez essa versão esteja assim, e o sacerdócio são celestes. E aí a gente pensa, bom, então é uma aliança de Deus melhor porque é a aliança que vem do alto. É uma tenda que vem do alto, o templo que vem do alto, e a gente fica imaginando o céu como um lugar distante, como se isso fosse motivo para ser santo. Mas não, o motivo para que aqui seja santo o templo
é porque o templo de Deus, o templo que ele fala aqui, não é corruptível como os templos que a gente constrói por causa da nossa ganância, por causa da nossa cobiça, como vemos tantos templos por aí. E não é corruptível como nós mesmos que somos, segundo o Novo Testamento, templo do Senhor. O sacerdote também, e o seu sacerdócio, ou seja, a sua autoridade para ser sacerdote, do mesmo modo, são superiores porque são em Cristo. O sacerdote que é celeste e não como nós, pessoas falhas, pessoas que podem quebrar seus compromissos. A nova aliança é melhor, ela se baseia em promessas melhores, ela ocupa o lugar das outras e ela é eficaz. E quando eu cheguei nessa parte da eficácia, eu fiquei lembrando das aulas de direito, quando a gente pensa em negócio jurídico, e para se estabelecer um negócio, para se estabelecer um contrato, tem 3 esferas que devem ser observadas, que tem 3 esferas dos negócios, né, na teoria dos contratos. Tem a esfera da existência, tem a da validade e a da eficácia. Para um contrato, para um negócio existir, mas por que eu estou falando de negócio? Porque muitas vezes a gente vê a aliança como um pacto, como um negócio mesmo, como um contrato entre 2 partes. Todas as vezes que a gente pensa em aliança, a gente pensa muito mais como um compromisso, um contrato entre 2 partes ali. Para um contrato, então, existir, ele precisa que seja manifesta a vontade. Eu preciso falar aquilo que eu quero. Ele precisa de partes. Ninguém estabelece um contrato consigo mesmo, sozinho, não se estabelece sozinho. Precisa de um objeto que exista. Eu não posso fazer uma aliança, ou um compromisso, ou um contrato sobre algo que não existe, um unicórnio, por exemplo. Ele precisa de uma forma. Então esse contrato ele passa a existir se ele tiver tudo isso. A validade dele não tem só a ver com isso, mas ela vai pegar alguns outros requisitos. E a eficácia diz respeito diz respeito não à validade, nem à existência, mas ele diz respeito a se aquilo lá repercute juridicamente. Se aquele negócio tem efeitos na sociedade, efeitos jurídicos na sociedade. E as alianças passadas não tinham mais eficácia. As alianças não tinham eficácia porque as pessoas se esqueceram dessa aliança, não sabiam como cumprir essa aliança, não sabiam como cumprir esse pacto. Nos versos seguintes, a carta fala exatamente, no verso 6 e no verso 7, o texto fala exatamente sobre como essas alianças não eram mais eficazes, como elas não repercutiram da forma como Deus esperava, porque as alianças passadas foram descumpridas por nós. Mas isso me incomoda porque a gente sabe, tudo bem, nós não cumprimos com a aliança e algo assim aconteceu, mas isso me incomoda porque dá a impressão de que Deus não era mais eficaz, talvez. Porque como a nova aliança com Deus, então, vai ser eficaz, sendo Ele mesmo Deus, sendo a parte a mesma, se as últimas não forem? Quer dizer, se Deus sendo perfeito e agindo da mesma forma, com uma vontade perfeita, sendo justo, então, não ia apresentar algo ilegal, por que se perde a eficácia dessas alianças passadas? A aliança no Antigo Testamento, ela se estabelecia de 2 formas. Ou ela era entre partes iguais, que tinham deveres e tinham direitos iguais, e as 2 partes, dessas 2 partes, ou tantas partes quanto fossem, estabeleciam ali uma parceria, ou um companheirismo. A outra forma é que se as partes fossem desiguais, talvez um senhor e um serviçal, um servo, ou então um rei que era muito forte militarmente e um outro que não fosse, se fossem partes desiguais, era como um contrato, como um pacto, um tratado em que um tinha obrigações diferentes do outro. A palavra hebraica para aliança é berit, e eu não sei se eu pronunciei certo, mas ela explica a responsabilidade nas relações. Nas primeiras alianças, então, o povo entendia a berit como um compromisso, e não só na relação com Deus, mas um compromisso nas esferas da vida. Um compromisso estabelecido no casamento, com a fidelidade, um compromisso estabelecido nas suas relações com as pessoas que você ama, com os seus funcionários, com os seus chefes, um compromisso estabelecido entre os governantes e seu povo, era um compromisso estabelecido entre nações,
e compromissos estabelecidos entre nós, humanos, e a criação, cuidando da criação, e entre Deus e não só a criação, mas conosco também, cuidando de nós. A aliança de Deus, então, ela se diferenciava porque ela era um compromisso gracioso de Deus. Antes da monarquia, pela qual o povo de Deus passou, os judeus passaram, antes da monarquia, a berite era para Israel como um compromisso libertador. A ideia mais forte de aliança que eles tinham era a libertação do Egito. Era Javé libertando o seu povo, que demandava somente fidelidade a ele e uma solidariedade com o seu próximo. Na monarquia, assim que o povo começa a pedir que tivessem reis, várias coisas vão se perdendo daquela cultura, várias coisas vão se distanciando, a hierarquia daqueles poderes vão fazendo com que o povo se distanciasse. E aí, a berite passa a ser vista, a aliança passa a ser vista como um contrato entre Deus e o povo. Então, o povo deve se submeter aos reis, sem questionar, porque assim eles estariam cumprindo com a sua parte do contrato com Deus. Jeremias, o profeta, quando percebe essa situação, se ira, e eu quero reler o trecho da nova aliança que é anunciada, e nós temos aqui nesse texto também. Ele se ira e anuncia uma nova aliança que ia se estabelecer de um jeito diferente, que não ia precisar de ninguém para intermediar e ninguém para falar assim: façam isso que vocês estão fazendo no lugar, vão atender a demanda de Deus fazendo isso. Façam o que eu quero e vocês vão fazer aquilo que Deus quer. Se vocês puderem abrir de novo em Hebreus 8, eu acho que a gente começa no verso 8. Do verso 8 ao verso 12 é uma citação de Jeremias 31, 34, e diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A aliança não era de ninguém que se colocasse no meio da relação de Deus com o povo. A aliança é de Deus porque o povo é de Deus. A aliança é de Deus e ela é melhor porque ela liberta, porque é Ele quem liberta. Ele não precisa de ninguém para fazer isso por ele, nem para usar da voz como se fosse dele e demandar nada do povo. As alianças passadas perderam a eficácia por causa do pecado do povo, e a nova, ela produz efeitos melhores, e ela é melhor, não porque são novas as partes, porque Deus continua sendo gracioso e Ele continua sabendo com quem Ele se relaciona. É o mesmo Deus generoso. E somos o mesmo povo corrupto. O mesmo povo cheio de falhas. O mesmo povo incapaz de cumprir essa aliança tão tremenda, tão plena. Porque quando a gente pensa num pacto, a gente vê que a nossa parte da balança está meio desigual. Mas essa aliança se estabelece de Deus para com um povo que Ele conhece. Deus sabia quem era seu povo quando Ele estabeleceu a aliança. Ele sabia antes mesmo de estabelecer essa aliança. Ele conhece quem são os seus. Ele estabelece generosamente com igualdade porque é um compromisso dele. E Ele confia. Um exemplo disso, e um exemplo de que Ele sabia disso antes, é que Jesus, sabendo quem eram os seus discípulos, sabendo das limitações de cada um, inclusive das limitações de Judas, Ele confia o ministério das finanças, a parte das finanças de todo o seu ministério estavam confiadas em Judas. Ele conhece o seu povo e Ele sempre se colocou
em movimento em favor da relação. Não é só em Cristo que Deus se movimenta e fala assim, agora eu estou prestando atenção em vocês e vou aí resolver esse negócio. Vocês não estão prestando atenção, não estão dando conta. Não. Deus sempre. A história da Bíblia é inteira sobre como Deus procurou um justo e não encontrou, sobre como Deus se decepcionou conosco e sempre Deus agindo em misericórdia. Por mim, por você, por pessoas como eu, pessoas como você. Jesus, quando conversa com Pedro, depois de Pedro tê-lo negado, vocês vão lembrar desse texto, por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama. E hoje, inclusive, o reverendo Felipe citou esse texto, porque no português é meio difícil a gente perceber as nuances, mas no texto em grego, Jesus faz perguntas diferentes para Pedro. E Pedro responde coisas diferentes. Na primeira vez, Jesus pergunta para Pedro se ele o ama e pergunta com um verbo que representava o amor ágape, o amor mais pleno, mais tremendo, mais puro, que é um amor que só existe entre Deus e nós, porque a gente não dá conta desse amor. E Pedro responde, Jesus, filéu. Jesus, eu te amo, mas te amo como amigo dentro da minha limitação. Na segunda vez, Jesus pergunta de novo, mas Pedro, você me ama? E usando o verbo ágape. E Pedro responde, Jesus, filéu. E na terceira vez, Jesus se faz compreensível a Pedro. E Jesus pergunta, Pedro, filéu? Pedro me ama como amigo? Então, e Pedro responde, sim, Jesus. Te amo como meu amigo, te amo como eu consigo amar. A ordenança de Jesus para Pedro nessas 3 perguntas é a mesma. É um pouco diferente, mas é vai, apacenta as minhas ovelhas, vai, cuida das minhas ovelhas, vai, pastoreia as minhas ovelhas. Deus conhece os seus, conhece as nossas limitações e ainda assim estabelece uma aliança conosco. Deus conhece os seus a tal ponto que com Abraão ele estabeleceu uma aliança e mandou que fosse partido um animal, e naquela cultura se partia um animal e mandava colocar as partes uma de frente para a outra. E as partes desse contrato, desse pacto, passavam por aquele animal como que dissessem assim, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal sacrificado, que seja eu partido no meio se eu não cumprir com a minha palavra. Deus vem então e passa somente ele, passa com uma tocha de fogo por meio daquele animal e mostra que seja eu me sacrificando, caso eu não cumpra com a minha palavra com você. Deus conhece minha irmã e meu irmão, a minha incapacidade de cumprir as alianças que eu estabeleço, as relações que eu estabeleço. Deus conhece as nossas limitações e conhece quantas vezes nós tentamos acertar. Deus conhece quantas vezes nós não tentamos acertar. E ainda assim Ele deseja e cumpre e faz cumprir uma aliança conosco. Ontem, o reverendo Jorge estava lembrando uma história que eu já ouvi outras vezes, de uma vez que, quando eram crianças, Mateus fez alguma coisa errada, parece que contou uma mentira sobre Ana. E aí ele falou com Mateus, depois a gente conversa. E deixou o Mateus pensando por um tempo, e também foi lá pensar por um tempo, parece que para não bater na raiva. E quando ele confrontou, quantos anos ele tinha? Você disse? 3 para 4 anos. Quando ele foi conversar com o Mateus, acho que perguntou, você sabe que o que você fez foi errado? Sei. E foi disciplinado, ele olhou e começou a chorar e falou assim, não papai, não, eu sei que eu fiz foi errado. Não faz isso comigo não, eu quero acertar, mas é que eu não consigo. E aí o nosso pastor, que é pastor que pregava sobre isso dominicalmente, entendeu mais uma vez que era ele todas as vezes no lugar de Mateus, pedindo para Deus para que não usasse da sua ira, porque ele não consegue, apesar de tentar. Deus conhece a minha incapacidade e a sua incapacidade de levar a termo o pacto que Ele estabelece conosco. Mas Ele estabelece esse pacto não por causa da nossa incapacidade. Ele estabelece esse pacto porque Ele é fiel. Ele estabelece esse pacto porque Ele é permanentemente fiel. E nenhum de nós é fiel. E nenhum de nós jamais será fiel como Ele é fiel. E todas as vezes que a gente procurou saber se Ele dizendo que procurou um justo sobre a terra, não encontrou. Ele é fiel não porque Ele não muda. Minha irmã e meu irmão, a gente tem uma mania de achar que Deus não muda de jeito nenhum. Ele é fiel porque Ele é permanente no seu caráter, na sua fidelidade, naquilo que Ele faz de diferente.
ele atrai e ele constrange. A aliança é melhor porque aquilo que a gente não dá conta de fazer é ele quem constrange, é ele quem atrai, através do Espírito dele, que foi soprado desde aquele dia, em que os discípulos, depois de terem visto o que tinha acontecido com Jesus, Jesus chega e deseja-lhes a paz, e sopra sobre eles o Espírito dele. É o Espírito quem nos constrange, nos motiva a ser fiéis, na medida daquilo que a gente consegue. Ele não só passa pela carne sacrificada, como ele fez com Abraão, mas ele mesmo antecipa que a gente não vai dar conta, ele se dá em sacrifício, para que se cumpra nele a nossa incapacidade de ser fiel, a nossa incapacidade de estabelecer relações saudáveis com ele e conosco. Essa é a mensagem que a gente anuncia na Páscoa. Essa é a natureza dessa aliança que se estabelece no sangue que vai saindo de Jesus e que é vida para nós. A gente consegue lembrar muito bem dessa mensagem para lembrar da culpa, para lembrar que, olha, nós erramos e somos cúmplices disso que aconteceu com Jesus, mas a gente tem dificuldade de lembrar disso como uma aliança da qual nós somos parte. Nós somos chamados a agir com fidelidade e com obediência a Deus. Nós somos chamadas a agir com graça nos nossos relacionamentos, com misericórdia nos nossos relacionamentos. E nós somos chamados a estabelecer relações novas, relações de graciosidade, como Ele estabeleceu com aqueles que nós não consideramos iguais. Porque Deus estabelece uma aliança conosco, sabendo que Ele não é igual, e Ele estabelece em pé de igualdade. Mais do que isso, Ele se sujeita a cumprir a pena do descumprimento da aliança. Nós somos chamados e chamadas a entender o outro como igual nos nossos relacionamentos, agindo com essa graça, de forma que quando a gente age com essa graça, a gente não só vê como igual, mas o outro e nós nos tornamos iguais e nós nos sujeitamos uns aos outros. É difícil cumprir tudo isso. É difícil entender porque nós pensamos sempre nas nossas limitações. Mas o efeito dessa aliança, a eficácia dessa aliança se mostra na graça. E na noite de hoje eu sou chamada para repensar a forma como eu exerço a minha fidelidade a Deus. A forma como eu exerço a minha fidelidade nos relacionamentos. A forma como exerço a compaixão, a misericórdia. Exerço o perdão que não é meu para dar ou para reter, mas é dele e eu só repasso. E que Deus nos ajude a viver a aliança, viver o nosso lado da aliança, apesar de nós não termos obrigação, ou melhor, apesar de nós não termos capacidade de cumprir essas alianças dele conosco. Que o Espírito dele seja sobre nós, de jeito que a gente mude, que a gente viva relações saudáveis. Em nome de Jesus, amém.